Dando continuidade à primeira carta de Pedro, vamos relembrar o propósito da carta. A carta, ela foi escrita para encorajar e a honrar a Deus diante de crescente oposição com reações adequadas ao sofrimento. A oposição cresce, estamos vendo isso, só que isso exige de nós uma reação adequada diante do sofrimento que está ocorrendo. Vimos que Pedro começa com incentivos espirituais para que nós possamos ter essa reação adequada. Os incentivos espirituais de uma esperança imortal. Nós temos uma esperança imortal em Cristo. De uma herança indestrutível nos céus. De uma proteção inviolável. Quem nos separará do amor de Cristo? De uma alegria inexprimível. Alegria fruto do Espírito Santo. De uma fé inestimável. Sem a fé verdadeira é impossível agradar a Deus. E hoje nós vamos estar vendo a glória no presente. A glória no presente. Vimos bastante coisa a respeito da glória no futuro. As bênçãos da salvação, que são a fonte de reflexão para nós. Mas no passado, a palavra de Deus foi fonte de reflexão para os profetas. Os profetas do Antigo Testamento. E, tanto lá como aqui, uma reflexão dos anjos. Muito bem. A vida cristã, então, ela não contempla somente o futuro, mas também um presente que pode formar as provações, glória hoje. As provações podem ser transformadas em glória hoje, se seguirmos 4 instruções dadas pelo texto que vamos estudar. Então vamos visualizar quais são essas 4 instruções. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Vejam só, nós já estudamos o 8, 9 e o 10. Vendo a questão, já estudamos o 7. E o 8 aqui atrás. De uma alegria inexprimível. Agora nós vamos tirar outro foco desse texto, que é a base do versículo que nós vamos ver. Vamos lá, versículo 8. 1 Pedro 1, 8. A quem, não havendo visto a mais, Cris, obrigado, viu? A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Percebam que este versículo tem 3 divisões. A quem, não havendo visto a mais. Primeira divisão está aqui. Amar. Amar em Cristo. Segunda divisão, no qual vendo agora, mas crendo. Segunda divisão, confiar, crer. Exultar com alegria indizível e cheia de glória. Terceira divisão, alegrar. Aqui nós temos 3 conselhos para que nós alcancemos glória no presente. Muito bem, vamos trabalhar um pouquinho isso. A quem não havendo visto a mais, amar a Cristo, amem a Cristo. Esse amor é baseado na comunhão espiritual, profunda com Cristo. Comunhão de coração aberto, transparente, que se coloca em oração sincera, com uma fé alimentada pela palavra.
A palavra é a fonte da fé. É a fonte, a semente da salvação. Iluminada pelo Espírito Santo, para podermos compreender o seu ensinamento e aplicá-lo às nossas vidas, transformando provas em motivo de alegria. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Está lá em Tiago. Mas atenção, por quê? Porque Satanás, ele também está enxergando esse momento de prova. E ele quer transformar a prova em tentação. Então, o que ele deseja? Nos ver cair. E se cairmos na fé, não vamos provar a glória no tempo presente. É esse o ensinamento em si, essa é a essência do texto. Confie em Cristo, no qual não vendo agora, mas crendo. Ou seja, no primeiro momento, aos nossos olhos, nós não vamos enxergar nada de bom numa prova. É aquela questão que eu falei no último sermão. Nós somos como uma tapeçaria. Vocês já viram como se forma uma tapeçaria? Fios são colocados no avesso para dentro, para ficar uma parte exposta para nós. A tapeçaria está bonita. Mas se você for na parte de trás, você não entende nada. Nós enxergamos a parte de trás. O Senhor está produzindo a parte visível, bonita. Nós somos essa tapeçaria cujo artesão é Deus, que está nos preparando, nos conduzindo para a glória. Mas a glória começa aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Texto conhecido, mas tem um detalhezinho num verbo. Vamos lá. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo sabe desse texto, todo mundo fala. Só que esse texto é voltado para aqueles que amam a Deus. Só que tem um detalhe. O primeiro verbo, sabemos. Não está, vemos que todas as coisas cooperam. Não. Nós temos que confiar, nós sabemos. Nós sabemos. Precisamos, então, confiar em Deus, confiar em Cristo. Deus nos prova, Satanás nos tenta. Crer significa entregar tudo a Deus. Crer significa confiar que as provações são para o nosso bem. Fé e amor caminham juntos. Quem ama, confia. Quem ama, confia. Amar, confiar. Em Cristo. Alegre-se em Cristo. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Lá no texto 1:8. Pedro 1. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Exultar com grande e intenso júbilo. Com alegria indizível, cheia de glória. Ou seja, nas provações, nós provamos algo novo. Em nossa relação com Deus, em nossa comunhão com Ele. Algo que não tínhamos provado antes. Algo maravilhoso.
Abraão descobriu quando colocou Isaac sobre o altar. Foi a prova. E ele descobriu uma intimidade maior. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram postos na fornalha, provaram a pessoal de Jesus com eles no meio da prova. Paulo, quando sofreu o espinho na carne, provou uma dependência e um direcionamento de Deus na sua vida. Foi necessário um espinho na carne. Sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Indo lá para o versículo 10 agora. Agora que nós estamos começando a entrar no nosso texto. Até agora estamos introduzindo. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. As glórias que seguiriam somos eu e você. A ação de Cristo em nossas vidas. Algo que os profetas do Antigo Testamento não compreenderam, nem souberam a respeito da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é revelada no Antigo Testamento, é um mistério. Eles estão revelando coisas sobre nós, aqueles que o seguiriam. Experimentar hoje parte da glória futura. Spurgeon, o grande pregador, ele dizia uma coisa muito interessante. Uma fé pequena leva ao céu. Uma fé grande, o céu para a sua alma. Depende da profundidade de vida espiritual que você deseja ter, que você almeja ter, que você deve buscar. Uma fé pequenininha vai te salvar. Uma fé grande, você vai poder provar a glória dos céus já aqui no presente. Pode voltar no versículo 10. Então, os profetas previram as bênçãos, mas não conseguiam compreendê-las bem. Pedro, ele nos a exercitar o amor, a confiança e a alegria em Cristo, para desfrutarmos da glória no presente. Então isso só é possível em meio ao quê? Às provações. Meus irmãos, é só olhar a história. Quando as coisas aparentemente vão muito bem, a igreja cai. Quando as coisas ficam difíceis, a igreja cresce. Provas faz parte para o crescimento da nossa fé.
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Eles não sabiam da igreja, eles não sabiam do corpo de Cristo, eles não sabiam dos dons do Espírito Santo dado à igreja, eles não sabiam do selo do Espírito Santo em nossas vidas, eles não sabiam de nada disso. Então eles escreveram sobre essa salvação, estudaram cuidadosamente sobre essa salvação, mas somente aquilo que Deus revelou a eles. Mas o mistério da igreja não foi revelado. Eles viram o sofrimento do Messias, em Isaías 53, e viram a glória subsequente, em Isaías 11, mas não compreenderam plenamente a ligação entre ambos, a morte e o reino. Veja só, o que eles viam? Eles viam isso aqui, meus irmãos. A aliança abraâmica. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção. Eles enxergavam essas três coisas. Daí, estendendo o aspecto de terra, o pacto palestínico, onde promete bênçãos na terra prometida. Lembrando que a terra prometida, ela é desde o rio Eufrates até o rio do Egito. Aqui é o mar Mediterrâneo, rio Eufrates, rio Jordão, mar da Galileia, rio Jordão, mar Morto. Esse território é o reino. O aspecto de nação aconteceu. E Deus prometeu no pacto davídico que o filho de Davi se assentaria no trono de Davi em Jerusalém. Jesus. Isso ainda não aconteceu. E que a bênção estaria sobre todas as nações da terra, aonde Israel seria a cabeça das nações e não cauda, e só estaria em cima e não embaixo. Então, o que eles estão esperando? Um reino terreno messiânico. É isso que os profetas do Antigo Testamento enxergavam. É isso que os apóstolos inicialmente enxergavam. Quando estão lá em Jerusalém, lá em Atos 1, e Jesus se apresenta a eles ressurreto, eles perguntam: Senhor, agora é a hora de ser implantado o reino? Eles ainda também não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. Não vos compete saber, Jesus falou. Não é isso, não é o reino, não é agora. Agora tem outra coisa. E essa é a situação. Então, vamos ver esses aspectos que eles sabiam. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós temos paz hoje, nós temos vida abundante, uma certeza de salvação, porque Cristo pagou o preço. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Note, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, eles já tinham essa visão sobre o Messias.
Mas se limitava a isso. O Messias, o servo sofredor, virá. Mas vai implantar o quê? O reino. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, agradou ao Pai moer o Filho, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, pelos nossos pecados. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Nós somos essa posteridade. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Como que a vontade do Senhor vai prosperar? Nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra. Os pregadores do Evangelho da salvação em Cristo. Essa é a nossa missão. 11. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele está satisfeito com a sua vida, meu irmão? Pense nisso. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, não a todos, como diz a Igreja Católica. Não é universalismo, é somente o que crê. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Deles quem? Dos muitos. Muito bem. Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos entender agora a perspectiva do reino. Tá? Do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, sairá um rebento. E das suas raízes um renovo. Das suas raízes, não do seu tronco. Está falando de Jesus aqui. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele está falando aqui de Davi ou está falando de Jesus? Jesus. 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Implantação do reino, segunda vinda. Reino terreno messiânico. 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Governo justo, verdadeiro. 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. No reino milenar, terreno. É isso que está prometido, é isso que os profetas do Antigo Testamento estão enxergando. Versículo 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque ele vai estar presente aqui, pessoalmente. 10. Naquele dia, está falando de profecia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, ele é o filho de Davi, que está posta por estandarte dos povos. Israel vai ser cabeça das nações. A glória lhe será a morada. Versículo 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra, na implantação do reino. Isso os profetas estavam enxergando. Mas o que eles não estavam enxergando? Essa é a questão. Voltando ao nosso texto.
1 Pedro, capítulo 1, agora versículo 11. 1:11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, Isaías 53, e sobre as glórias que o seguiriam, falando da igreja. Eles estavam pensando o quê? No reino. Por quê? O que estava na mente dos profetas do Antigo Testamento? Eles estavam enxergando dois montes. Um monte era o Calvário, Isaías 53. Outro monte, o Monte das Oliveiras, onde está profetizada a segunda vinda de Jesus. Eles enxergam esses dois montes. O que eles não enxergam? O vale entre os dois montes, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a igreja. Esta é a presente era. A presente era começa na primeira vinda de Cristo e termina na segunda vinda de Cristo. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, os profetas do Antigo Testamento não enxergavam o vale. E nesta presente era está a igreja. É o período que nós estamos. Então não ficou claro a esses profetas, olhavam pela fé as profecias do Messias, enxergaram esses dois montes, mas não viram o vale. O que eles estavam vendo no Monte das Oliveiras? Vamos ver esse texto. Zacarias 14, versículo 3. Zacarias 14, versículo 3. 3. Capítulo 14, versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Está falando da batalha do Armagedon, onde o Senhor, na segunda vinda, ele vai pisar as nações como quem pisa a uva. Versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Esse é o segundo monte, está vendo? Que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Essa é a segunda vinda de Jesus, que ele pisa sobre os montes das oliveiras e o monte das oliveiras se parte. Muito bem. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Reino. Isso que os profetas enxergavam. Mas eles não enxergavam a igreja. Nossa. Eles não viram o vale entre os dois montes. Essa é a presente era, onde a igreja se encontra. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, quem estava longe? Os gentios, os não-judeus. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados por preço, o sangue de Jesus. 14. Porque Ele, Jesus, é a nossa face, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, a igreja. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade.
O que ocorria? Os judeus, quando iam ao templo, tinham também gentios convertidos ao judaísmo, os prosélitos. Existia uma parede de separação no templo, aonde separava os judeus dos prosélitos. Os prosélitos não podiam passar além daquele muro, senão seriam executados. Só os judeus podiam passar. Existia uma parede de separação. E essa parede de separação foi derribada pelo sangue de Jesus. 15. Aboliu na sua carne, no seu sacrifício, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O fim da lei é Cristo. Para que dos dois, o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Então, aquele que crê dos dois criasse, judeus, gentios convertidos, em si mesmo, um novo homem fazendo a paz. Esse novo homem é o homem nascido de novo, que é selado pelo Espírito Santo. Isso é novo. Até aqui não existia selo do Espírito Santo no ser humano. Existia novo nascimento. Mas selo não. O selo é algo ímpar, peculiar da igreja. Só a igreja tem o selo. 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, a igreja, por intermédio da cruz, pelo seu sangue, destruindo por ela a inimizade, a parede de separação. 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, aos judeus. 18. Porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai e o Espírito Santo que nos cela. Os profetas do Antigo Testamento não viram isso, não compreendiam isso, eles queriam. O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Quem são esses que o seguiriam? O que é isso? Muito bem. Capítulo 3, versículo ainda de Efésios. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, que está sendo revelado aqui, a igreja. 5. O qual, mistério, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Os profetas não enxergaram isso. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Agora, na era da igreja. 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, a igreja. É disso que o texto está falando. 7. Do qual, mistério, igreja, fui constituído ministro, o apóstolo Paulo, conforme o dom da graça de Deus em mim, concedida segundo a força operante do seu poder. Essa força operante do seu poder que foi dada para o apóstolo Paulo, poder ter o ministério de missões aos gentios, é o mesmo poder que foi entregue a mim e a você. Capítulo 1. Não marquei aqui, mas acho que é versículo 20. Efésios 1, 20. Volta a um versículo 19, senão a gente não vai entender. Isso. E qual a suprema grandeza do seu poder? É desse poder que ele está falando. Para com os que cremos, todos os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, eficácia da força do seu poder, tudo é redundante, que está entregue a mim e a você. O qual, esse poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse poder foi o poder que ressuscitou Jesus.
e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está sentado à destra do Pai nos lugares celestiais através do poder. Muito bem. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Lembra? Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás e o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Está falando de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Cristo. Está pisando a cabeça de Satanás. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja o quê? O poder. O mesmo poder que levantou Jesus da morte e ascendeu ele aos céus. Está na minha e na sua mão. Cada vez que nós evangelizamos uma pessoa e resgatamos essa pessoa da morte e dos delitos dos seus pecados, é esse poder que está se manifestando. Voltando lá, 1 Pedro 1,12, por favor. 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Note, os profetas do Antigo Testamento queriam saber o que é isso? Sim. Os anjos queriam saber e continuam querendo entender isso? Sim. Vamos ver essa questão. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Então está tendo uma perseguição sobre a igreja, os apóstolos estão sendo perseguidos, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. A ideia aqui é de uma arena de gladiador, onde eles estão postos como espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Quem está observando? Os anjos. Muito bem. Efésios, capítulo 3, versículo 8. O versículo é a sequência do texto que nós estávamos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, com o poder que Ele nos deu. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. O que está escrito aqui, gente? Dispensação do mistério. Quem que é o mistério? A igreja. Então, a dispensação da igreja. Então, existe dispensação? Está aqui, no texto bíblico. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. 10. Para que pela igreja, olha aí o mistério, a igreja, dispensação da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades do lugar celestiais. Quem são os potestades e principados? Anjos. Anjos. 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um propósito desde antes da fundação do mundo. 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Adentrarmos no tabernáculo celestial e, juntamente com Cristo, com seu sangue em mãos, irmos até o trono da glória do Pai em oração. Muito bem. A igreja, então, é uma lição prática para os anjos, pois torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus.
Eles estão observando a igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. 1 Timóteo 5, 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Está falando da estrutura da igreja. 20. Quanto aos que vivem no pecado, presbíteros, repreende-os na presença de todos, a disciplina tem que ser pública, para que também os demais temam. Sirva de exemplo. 21. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus e quem? Anjos eleitos. Esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, anjos estão testemunhando o comportamento da igreja. Existem anjos presentes. São espíritos. Você não está vendo, mas eles estão aqui. A Bíblia está afirmando que estão. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 1 Coríntios 11, 2. Aí. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições no plural, assim como vou-las entreguei. Tradições. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Acabamos de ver em Efésios, que ele é o cabeça que pisa a cabeça da serpente. E o homem, o cabeça da mulher, o sacerdote. Por isso que na oração dos pais, eu me referi a isso. A posição sacerdotal do homem. E Deus, o cabeça de Cristo. 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Está vendo, Rogério? O Rogério chegou aqui de touca. Falei, Rogério, culto sem touca. Não. Interessa. 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, no culto público, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. O cabelo da mulher é a glória da mulher. Então, se não é para honrar a Deus no culto público, então raspa a cabeça. Versículo 10. Portanto, se a mulher não usa véu, por causa dos anjos que estão testemunhando o andamento do culto público. Trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Autoridade ou do pai ou do esposo. Essa é a razão das mulheres estarem com a cabeça coberta. Então, em tempos de provações, nós precisamos voltar para a Bíblia. E aqui encontrar encorajamento. Pois ao nascer, a sermos uma nova criatura, um novo homem, como vimos em Efésios, devemos ser esse novo homem para a glória de Deus. E nas provas somos preparados para a glória futura, para experimentarmos a glória aqui. Para isso, para que essa glória presente seja possível, precisamos amar e alegar em Cristo. Amém? Principados, potestades, isso. Ali são anjos caídos.
tá? Os demônios são anjos caídos, tá? Por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós vemos o termo Filho de Deus, todas as vezes filhos de Deus são anjos. E você vai saber se trata um anjo de fiel, leal, ou um anjo caído pelo contexto. Os homens não são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento, são os anjos que são chamados. Só no Novo Testamento que os homens, como igreja, passam a ser chamados filhos de Deus, que são colocados na família de Deus. Os anjos, só os anjos eram chamados filhos de Deus. No Novo Testamento, na igreja, os homens são chamados filhos de Deus. Ok? Muito bem, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar, mas tudo aí que as crianças acham que tem um presentinho dos pais, tá? Senhor, elevamos o teu nome, porque a tua palavra, Senhor, nos ilumina, nos instrui, nos esclarece, nos dá direção, nos dá encorajamento, Senhor, para vivermos circunstâncias de provações neste mundo. Mas isso para o louvor da sua glória, para crescermos na fé e podermos adquirir uma postura e uma condição de adultos maduros e espirituais juntos ao Senhor. Gratos pelo privilégio de te servir, clamamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos dirigir ainda neste dia e que possamos viver, Senhor, desfrutando da tua boa presença. No teu nome, Jesus. Amém. Pode sentar, eu vou pedir a bênção só depois das crianças. Você chama aí, Claudinho? A criançada? Eles vão trazer um presentinho para os pais. Muito bem. Vamos com calma. Pode seguir, por favor. Interessante, quando ele estava estudando Paulo, dava a impressão que só Paulo se encarregava dessas coisas, né? Mas eles também, né? Eles estão confirmando tudo aquilo que Paulo levantava, né? Agora, só porque Paulo escreveu 13 da carta, né? O grande movimento hoje, que muita da igreja evangélica, é tirar a autoridade de Paulo. Paulo era muito machista, né? Paulo era uma pessoa desfalecida. Então,
que entregou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E que a superabundante graça de Jesus Cristo superabunde em nossas vidas. E que a presença ensinadora e consoladora do Espírito Santo nos conduza até a presença do nosso Deus. Que assim seja a tua igreja de Deus. Amém. Ok, irmãos?